Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Nos últimos vídeos, a gente falou sobre essa dúvida existencial de ficar ou sair, sobre a diferença entre mudança e transição e sobre como esses processos aparecem de forma muito concreta na carreira, seja uma promoção ou na perda de emprego. Mas antes de continuar, caso você tenha caído de paraquedas aqui, deixa eu me apresentar brevemente. Meu nome é Lívia, sou uma das fundadoras da Cura, sou comunicadora social e pós-graduando em neurociência e psicologia positiva. E esse vídeo que você está assistindo aqui, ele faz uma parte de uma série de 7 vídeos que estão aquecendo para uma super aula aberta, online e gratuita, que vai acontecer agora na segunda-feira, dia 22 de setembro. Caso você tenha interesse, aqui embaixo tem o link de inscrição, tá escrito Oficina do Crachá Essência. Você pode se inscrever ali, você vai receber o e-mail de confirmação e a gente continua esse papo, tá? Então, voltando, a gente está falando sobre esse processo de ficar ou sair, mudança e transição, como isso acontece de forma prática na nossa carreira. Mas existe uma camada que atravessa tudo isso e que muitas vezes ela é negligenciada. São as transições cognitivas e emocionais. Porque não adianta você mudar de cargo, trocar de empresa ou até empreender se por dentro a mente continua em piloto automático e as emoções continuam presas em padrões antigos. É aqui que muita gente se perde, porque acredita que a mudança externa basta, mas descobre que a mente continua muito sobrecarregada, o corpo ainda reage da mesma forma e a alma, a verdade, a essência continua pedindo algo que não foi escutado. Então toda transição mexe com o cérebro e com o coração. É natural que a gente se sinta mais vulnerável, mais confuso, mais reativo. O cérebro humano, afinal, ele foi moldado pela evolução para buscar previsibilidade e segurança. Então, cada vez que a gente atravessa uma transição, seja de uma forma escolhida ou imposta, essa previsibilidade se rompe. O sistema nervoso entra em alerta. A dopamina, que é o neurotransmissor ligado à motivação, já não é liberado na mesma intensidade, porque o caminho antes conhecido deixou de existir. E aí o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele sobe para nos preparar para o imprevisível, como travar a língua no vídeo. Então, o corpo inteiro, ele se organiza como se ele estivesse fazendo uma travessia perigosa. Mas, de certa forma, ele tá. Não é um perigo físico, mas é um risco simbólico. A perda da identidade, de status, de pertencimento. E o cérebro, ele não distingue tão bem. Para ele, a ameaça é ameaça. Por isso, tantas pessoas em meio a uma transição vivem sintomas que parecem físicos, mas são profundamente emocionais. Quer ver? Insônia, taquicardia, dificuldade em concentração, cansaço que não passa mesmo depois de um fim de semana inteiro de descanso. E não é falta de força de vontade, é o corpo tentando se reorganizar em meio à incerteza. É o sistema nervoso pedindo autorregulação. Um exemplo muito claro disso e que tem sido falado cada vez mais é o burnout. Porque muitas vezes ele aparece justamente quando a gente está ignorando esses sinais da transição. Lembra que transição é interna. Então é como se o corpo estivesse dizendo, você não vai escolher mudar, então eu vou forçar a pausa. E aí o burnout, ele é esse colapso que é um colapso do sistema diante de um estresse crônico que não foi reconhecido. E a recuperação também exige etapas. Primeiro, reconhecer. Tive um burnout, foi isso que aconteceu. Depois, se desconectar para descansar de verdade. E só então reconstruir com base em novos limites, novas estratégias de enfrentamento, novos recursos de coping, enfim. Essa sequência não pode ser apressada. Lembra que a gente já falou? Cada etapa tem um momento. Se a pessoa tenta voltar para a mesma rotina sem mudar nada por dentro, o corpo vai cobrar de novo. E aqui entra uma chave importante que eu queria falar com vocês hoje, de inteligência emocional. Daniel Goleman, que ele popularizou esse conceito, ele descreveu 4 pilares fundamentais: consciência emocional, autorregulação, empatia e manejo das relações. Esses
4 elementos aceleram ou atrasam qualquer transição. Pensa, se eu não tenho consciência das minhas emoções, se eu não percebo quando eu estou ansiosa, com medo, ressentida, exausta, se eu só sigo reagindo de forma automática, se eu não consigo me autorregular, cada desafio vai virar explosão ou paralisação. Se eu não cultivo empatia, se eu me desconecto dos outros e me isolo, percebe essa bola de neve que vai acumulando? Então, se eu não sei identificar minhas emoções, se eu não tenho empatia, se eu não sei manejar as minhas relações, a rede de apoio que pode me sustentar, tudo isso se enfraquece. Por isso que trabalhar a inteligência emocional não é besteira, não é bobagem, principalmente durante uma transição. E isso não é luxo, isso é necessidade. É o que define, inclusive, se você vai só mudar de cenário ou se você vai realmente se transformar. E aí, como trazer isso para a prática, né? Vamos começar pela consciência emocional, que é o primeiro pilar. Uma prática simples é você criar um mapa emocional semanal. Então, todos os dias, no final do dia, você vai anotar numa escala de 1 a 10 como estava a sua energia, que emoções surgiram com mais frequência, quais situações dispararam essas emoções. Depois de uma semana você olha isso e você vai ter um mapa muito claro em quais momentos você se sentiu mais vivo, em quais momentos você se sentiu mais drenado, quais gatilhos apareceram de forma recorrente. Essa prática começa a trazer luz a algo que antes era invisível. E só aquilo que pode ser visto pode ser transformado. Então, segundo passo, autorregulação. Não significa controlar emoções, porque não existe emoção sentiu, tá sentida, mas você vai começar a criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Uma técnica que é muito estudada é a reavaliação cognitiva. Então, ao invés de você interpretar uma situação como ameaça, você reinterpreta como oportunidade de crescimento. Então, por exemplo, tô sem emprego e eu sou um fracasso. Isso pode ser reinterpretado para tô sem emprego, logo eu tenho espaço para criar algo novo. Tem uma outra prática também que é o mindfulness, que é essa atenção plena no momento presente, que é você treinar a sua atenção para observar os seus pensamentos sem se identificar com eles. Isso acalma o seu sistema nervoso e também reduz essa reatividade. Algo que eu gosto muito de fazer é a respiração quadrada, que você respira, segura o ar, solta o ar e segura o ar de novo com a mesma contagem de segundos. Pode ser 4, 4, 4, 4. Pode ser pausa para alongar, caminhada consciente. Pensa que o corpo, ele é uma porta de entrada poderosíssima para regular a sua mente, tá? O terceiro pilar é a empatia. Então, durante uma transição, é comum você ficar tão centrado na sua própria dor que você esquece que outros estão atravessando seus processos. Nenhuma dor é individual. Então, quando você pratica a empatia, não significa negar o que você está sentindo, mas abrir espaço para perceber como os outros se sentem também. Isso vai fortalecer seus vínculos e criar suporte mútuo. Conversas sinceras com amigos, trocas em grupos de apoio, como a cura, até momentos de escuta sem julgamento já são práticas de empatia que sustentam essa travessia. E o quarto pilar é o manejo das relações. E é aqui que entra a coragem de você pedir ajuda, de você se comunicar com clareza, de dizer não quando necessário. Em tempos de transição, é tentador se isolar. Em tempos de transição, é tentador se isolar. Mas o isolamento prolongado é perigoso. O manejo saudável das relações envolve você manter conexões, buscar mentores, ativar sua rede de apoio. São essas as relações que vão lembrar quem você é quando você esquece. Então, o episódio de hoje é para reforçar que as transições cognitivas e emocionais também exigem um equilíbrio delicado entre aceitação e ação. Aceitar que tem dias mais lentos, aceitar que o vazio faz parte, aceitar não ter todas as respostas também é algo natural, mas ao mesmo tempo criar pequenas rotinas, manter movimentos que vão alimentar a vitalidade, experimentar novos caminhos.
É como aprender a dançar no meio do caos. Nem só se render, nem só forçar. Encontrar ritmo entre um e outro. E aí, eu queria trazer um exemplo concreto. Imagina alguém que depois de anos de dedicação intensiva vive um burnout e decide se afastar. No início, a tendência é querer resposta rápida. Quanto tempo até eu melhorar? O que eu faço para acelerar? Mas a transição emocional não se apressa. Nos primeiros 30 dias, talvez o corpo só precise dormir, chorar, desligar a notificação. 30 dias. Mas depois, se você passa pela fase necessária, pouco a pouco, a pessoa começa a recuperar energia. Vai surgir espaço para caminhada, para leitura leve, para conversa boa. Só então, em uma terceira fase, a pessoa tem energia suficiente para pensar em novos projetos, percebe? Esse processo ele leva tempo e respeitar esse tempo é parte da cura. Outro exemplo que a gente pode dar é de alguém que perdeu o emprego, mas sente que perdeu a paixão também pelo que faz. Então, por fora, tudo funciona, mas por dentro tem uma desconexão, a paixão foi embora. E aí aqui a transição ela não é física, mas ela é interna. Será que ela precisa ressignificar o sentido do trabalho? Talvez mudar a forma como se relaciona com os novos colegas no novo emprego? Talvez criar projetos paralelos que vão reacender essa chama? Isso é uma transição cognitiva e emocional. E se não for vivida, vira anestesia. A gente também já comentou isso em outro episódio. A pessoa vai seguir funcionando, mas sem vitalidade. E no fundo, todas as transições pedem a mesma coisa: coragem de sentir, coragem de encarar o desconforto sem fugir, coragem de admitir que não sabe, mas que pode aprender, coragem de reconhecer os próprios limites, mas também a própria potência. E essa coragem não nasce de grandes gestos, mas de movimentos pequenos e consistentes. É no mapa emocional, na respiração antes da reunião, no não dito com firmeza, é no pedido de ajuda que parecia vergonhoso. São nesses detalhes que a mente e o coração vão se reorganizando. E talvez essa seja a maior beleza, assim, dessas transições cognitivas e emocionais, porque elas devolvem a gente para a presença. Porque enquanto o olhar está para fora, o cargo, o status, o endereço, a transição lembra a gente de olhar para dentro. E quando a gente olha para dentro com honestidade, a gente descobre que a gente não é só o que a gente faz, mas o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente escolhe alimentar todos os dias. Então, se você está aqui e está atravessando uma transição agora, eu quero te deixar 3 convites práticos. Primeiro, crie o seu mapa emocional semanal. Não precisa ser complexo, pode ser só 3 palavras por dia. Segundo, escolhe um ritual de autorregulação para praticar todos os dias por 7 dias seguidos. Pode ser respiração, meditação, caminhada, silêncio, o que você preferir. E terceiro, compartilhe o seu processo com alguém de confiança. Não precisa contar tudo, mas se permite que você vai estar sendo vulnerável e alguém vai estar caminhando ao seu lado. Porque transições são pessoais, sim, mas elas não precisam ser solitárias. E lembra, transições cognitivas e emocionais não são obstáculos, elas fazem parte do caminho. Elas são como o terreno que a gente prepara ali antes da semeadura. Sem elas, não tem novo que se sustente. O corpo precisa estar presente, a mente precisa estar alinhada, o coração precisa estar aberto. É isso que transforma a mudança em transformação. É isso que diferencia quem apenas troca de cenário para quem realmente desperta para uma nova versão de si mesmo. Então, eu queria que esses episódios, eles estivessem tocando vocês de uma forma muito interna, muito cognitiva e muito emocional. Se você já estiver percebendo algum tipo de mudança, conta pra gente, manda mensagem aqui, a gente vai adorar saber. E não se esquece de se inscrever para a oficina do Crachá Essência que acontece na próxima segunda-feira agora, dia 22 de setembro. Um beijo a quem ficou até o final e até o episódio de amanhã.